Oi, oi, gente. Essa semana a gente vai fazer uma revisão sobre temperatura, que foi o conteúdo que a gente viu lá no início do ano, tá? E o que seria temperatura? Temperatura e calor é a mesma coisa? Se é a mesma coisa, se não é a mesma coisa, qual a diferença de calor e temperatura? Bem, gente, calor e temperatura não é a mesma coisa, tá? E o que seria, o que é a diferença de um para outro? Calor, gente, está relacionada à energia cinética dos átomos de um corpo. E o que é energia cinética? Nada mais é do que a agitação das moléculas que a gente tem em um determinado corpo. A gente sabe que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Um copo de água, tá? Ele está em estado líquido. O grau de agitação das moléculas que a gente tem dentro desse copo vai ser um grau de agitação maior do que se a gente tivesse, por exemplo, essa água em estado sólido, em formato de gelo, por exemplo. Em estado sólido, o grau de agitação dessas moléculas já vai ser menor, tá? Ele vai estar mais parado, mais inerte do que em estado líquido, por exemplo, que por sua vez vai ser menor do que se a gente tivesse água, por exemplo, em estado gasoso, né? Quando ele já entrou em ebulição, essa água, o grau de agitação vai ser maior do que no líquido, tá? Então, quanto maior é a agitação, né, a energia cinética desses átomos, maior é o calor, tá? E quanto maior quantidade de massa tem esse corpo, maior é. E a temperatura nada mais é do que uma forma de medir essa energia cinética, né? Uma forma de medir a agitação dos átomos desse corpo. Então, vamos botar um exemplo prático aqui para a gente ver. Acho que fica mais fácil a gente entender assim. Aqui a gente tem um copo, tá? E ele tá até a sua borda aqui preenchida com água fervente, tá? Essa água tá com valor quase chegando a 100 graus Celsius. E aqui a gente tem um balde, tá? E ele tá com 3 litros de água, também em estado de 100 graus Celsius, né? Os dois estão com água fervente. Qual a diferença de um para o outro? Qual a diferença de temperatura? Temperatura tanto no balde quanto nesse copo vão ser a mesma. Os dois estão com 100 graus Celsius de temperatura. Mas o calor já não vai ser o mesmo, minha gente. Olha só. O calor desse copo, como ele tem menor massa, tá? Ele só tem 250 ml de água, o calor vai ser menor. E esse balde aqui, como ele tem 3 litros de água, o calor já vai ser maior, uma vez que a massa, né, que a gente está contida dentro desse balde é maior do que do copo, tá? Então, a temperatura nos dois corpos vai ser a mesma, 100 graus Celsius. O calor do copo vai ser menor do que o calor que a gente tem nesse balde, uma vez que a massa do copo é menor do que a massa desse balde, tá? Então, esse aqui é um exemplo para a gente descrever a diferença, né, entre temperatura e calor. Vamos falar agora um pouquinho de variação de temperatura, tá? A variação de temperatura ela pode mudar, né? E de acordo com o corpo humano, o corpo do ser humano, a temperatura varia de 35 graus Celsius até 42 graus Celsius, tá? E essa diferença aqui está relacionada ao metabolismo do corpo humano. Se a gente estiver, por exemplo, praticando algum esporte ao ar livre, consequentemente a temperatura do nosso corpo vai estar maior. Se a gente já estiver mais inerte, mais parado, assistindo um filme, a nossa temperatura já vai estar um pouquinho menor, né, já que a gente está parado. E a gente pode medir a temperatura do corpo humano por um termômetro, por exemplo, tá? A gente sabe que dentro daqui a gente tem mercúrio, né? E a gente consegue medir a temperatura do corpo humano entre 35 até 42 graus Celsius, tá? E essa variação de temperatura, ela pode variar, além de variar no corpo humano, ela pode variar também de acordo com a região que a gente esteja habitando. Aqui nessa folhinha não tá legal não, mas aqui no livro, olha. Aqui nessa primeira imagem, a gente tem uma imagem da Antártida, tá? E a variação de temperatura lá vai de 0 graus Celsius até menos 65 graus Celsius. Tá vendo? Uma temperatura muito baixa. E aqui, nessa imagem aqui de baixo, a gente já tem uma imagem do deserto da Etiópia, tá? Que é uma temperatura muito mais elevada, né? Do que aqui na Antártida. Aqui nesse deserto da Etiópia, a temperatura pode variar de 34 até 60 graus Celsius. É um calor absurdo, tá? Então, aqui a gente tem duas distinções de temperatura, dois extremos, e uma temperatura que é agradável para o corpo humano
a 23 graus Celsius, né, que é uma temperatura que entraria mais ou menos em equilíbrio, uma temperatura agradável para a gente. Então, basicamente, isso aqui é o que eu queria falar de variação de temperatura. Energia térmica. Vamos ler aqui alguma coisa sobre energia térmica. É a soma das energias cinéticas decorrentes da agitação das partículas que constituem uma matéria. Tá? Então, a gente tem lá a energia cinética, né, que é o grau da agitação das moléculas. E quanto maior é a massa, como eu falei anteriormente, quanto maior é a massa desse corpo, né, quanto maior é a temperatura, maior vai ser a energia térmica desse corpo. Tá? E temperatura, a gente já falou, né? É a medida associada ao grau de agitação das partículas de um corpo ou de um sistema físico. Portanto, ela indica o nível de energia térmica média das partículas. Tá? Então, essa temperatura, a única coisa que ela faz é medir essa temperatura, como a gente falou anteriormente. Tá? Tem um desenhozinho, tá? Isso aqui está na folhinha de vocês. Quanto menor é a agitação térmica, tá? Quanto menor é a temperatura, menor é a agitação dessas moléculas. Elas estão quase paradas nessa primeira imagem. E aqui, olha, quanto maior é a temperatura, maior vai ser a agitação térmica, maior vai ser a agitação dessas moléculas. Tem uma imagem aqui que está mais bonitinha no livro também, tá? Tá vendo aqui? Pouca agitação, muita agitação dessas moléculas. E vamos falar agora de equilíbrio térmico, tá? A gente já viu anteriormente, já falou em alguma aula sobre equilíbrio térmico. Vamos imaginar que a gente tem um corpo, por exemplo, deixa eu pegar uma folhinha aqui. A gente tem um corpo que esteja a 10 graus Celsius, tá? E que eles tenham entrado em contato com um corpo que esteja a 100 graus Celsius. Esses dois corpos entraram em contato um com o outro, tá? O que vai haver aqui, gente? Esse corpo que está mais quente, ele vai doar calor para esse corpo aqui, que está menos quente, tá? Ele vai doar calor e esses dois corpos vão entrar em equilíbrio térmico, tá? Como é que a gente faz o cálculo disso? A gente vai somar 100 graus Celsius mais 10 graus Celsius e vai dividir essa temperatura por 2. Então, aqui 100 mais 10 vai dar 110. 110 dividido por 2 vai dar 55 graus Celsius. Tá? Então, esse corpo vai doar calor para esse aqui. Eles vão entrar em equilíbrio térmico e esses dois corpos vão ficar com uma temperatura de 55 graus Celsius. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Aqui tem um esqueminha também que também está nesse livro. Acho que está mais bonitinho de se ver. Aqui a gente tem água em estado gasoso, por exemplo, água, e aqui a gente tem gelo. Como é que esses três corpos vão entrar em equilíbrio térmico? Olha, o estado gasoso vai doar calor para esse gelo, tá? E o estado gasoso também vai doar calor para a água, já que a temperatura é maior do que aqui, né? A água ela pode doar calor para o gelo e o ar, como eu falei anteriormente, também pode doar calor para o gelo. Então, o ar do estado gasoso, no caso, não vou falar de estado gasoso, fica mais fácil entender. A água em estado gasoso vai doar calor para a água e a água em estado gasoso também vai doar calor para o gelo, tá? E a água também doa calor para o gelo. Isso aqui, o que acontece? Vai provocar aqui, né, o derretimento desse gelo, transformando ele em água, e fazendo com que isso aqui entre em equilíbrio térmico, tá? É o que a gente chama de fluxo de calor. E a gente vai falar também um pouquinho o princípio zero da termodinâmica, que enumera isso aqui basicamente. Vamos imaginar que a gente tem um corpo 1 aqui, tá? E que ele tem a mesma temperatura que esse corpo 2. Os dois têm a mesma temperatura. Vamos imaginar que os dois estejam com 20 graus Celsius. Mas, e essa segunda situação aqui? O corpo 2, ele tem a mesma temperatura que o corpo 3. Então, se esse aqui tem 20 graus Celsius, o corpo 3 também vai ter 20 graus Celsius. Então, consequentemente, minha gente, o corpo 1 e o corpo 3 também vão ter a mesma temperatura. Se o corpo 1 tem 20, o corpo 2 também tem 20. O corpo 2 e o corpo 3 também tem 20. Então, consequentemente, o corpo 1 e o 3 também vão ter a mesma temperatura. Isso aqui é o que a gente chama de princípio zero da termodinâmica, tá? Falamos de termômetro, falamos de escala. Vamos falar agora de escala de conversão, tá? Que é a conversão. A gente conhece basicamente três escalas, né? Três formas de a gente medir a temperatura, que é a Celsius, que é uma temperatura que a gente usa mais aqui no Brasil. A temperatura Fahrenheit, que é uma temperatura que a gente usa em outras regiões, como, por exemplo, Estados Unidos.
América do Norte, tá? E a gente também tem a escala Kelvin, que é a escala absoluta. Tá? Então, aqui tem o termômetro em Celsius, aqui tem o termômetro em Fahrenheit, e aqui a gente tem temperatura em Kelvin. Celsius varia de 0 até 100, Fahrenheit varia de 32 até 212, e Kelvin, né, de 273 até 373. Para a gente fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit, a gente usa a gente vai usar aqui essa fórmula, tá? Que todo mundo já conhece, a gente já falou disso, tá todo mundo careca de saber. A gente só está relembrando aqui. E para converter a temperatura de Celsius para Kelvin, a gente pode usar essa daqui, que é só a gente somar 273. Então, vamos por exemplo aqui para a gente lembrar como é que a gente pode fazer isso. Por exemplo, a temperatura de 46 graus Fahrenheit em Detroit corresponde a quantos graus Celsius? Aqui eu esqueci, eu não terminei de fazer a pergunta. Então, olha só, o que é Detroit, gente? Detroit é uma cidade que fica onde Michigan, tá? Em Michigan, a temperatura lá é medida em Fahrenheit. Então, a gente quer converter 46 graus Fahrenheit para Celsius. A gente vai pegar essa fórmula aqui e a gente vai substituir o F no F, tá? Então, como é que vai ficar aqui para a gente achar a temperatura em graus Celsius, ó? Graus Celsius sobre 5, eu vou repetir essa primeira parte, igual graus Fahrenheit é 46, vai ficar 46 menos 32 sobre 9 da fórmula. Primeiro eu vou fazer essa subtração, que vai dar 14. Agora eu posso multiplicar isso cruzado. Celsius vezes 9, 9 Celsius. 5 vezes 14, 70. 9 passou dividindo aqui, a gente vai encontrar o valor de 7,7 graus Celsius. Então, 46 graus Fahrenheit é a mesma coisa que 7,7 graus Celsius. Fizemos a conversão aqui. Uma outra forma de a gente fazer essa conversão também é se, por exemplo, a gente não... É dessa forma aqui com esse termômetro. Às vezes, em algum problema, por exemplo, vai acontecer de não estar com a escala Celsius ou escala Fahrenheit ou Kelvin, tá? Às vezes ele vai inventar uma escala qualquer, como aconteceu aqui nesse problema. Calcule a temperatura em uma escala X, que corresponde a 20 graus Celsius, de modo que fique de acordo com o esquema mostrado. Então, aqui ele botou esses dois termômetros, tá? Celsius está aqui, né, que varia de 0 até 100, e ele inventou uma outra escala que varia de menos 50 graus, que ele chamou de X, até a temperatura máxima, que é 200 graus X. Aí ele está pedindo para a gente fazer a conversão. Quanto equivale 200 graus Celsius nessa temperatura aqui que ele chamou de X? Uma das formas de a gente fazer isso é a seguinte, olha só. Acho que a gente fez isso no início do ano. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Esse menos esse dividido por esse menos esse vai ser igual a esse menos esse dividido por esse menos esse. Vamos lá de novo de uma forma mais rápida. Ó. X menos 50, tá aqui, ó. X menos 50, não esqueça que tem esse sinal de menos aqui, então vai aparecer menos com menos aqui, ó. Então, x menos 50 divididos por 200 menos 50, tá aqui, vai ser igual a 200 menos 0 divididos por 100 menos 0 aqui. Então, o menor dividido pelo maior vai ser igual ao menor dividido pelo maior aqui, tá? Sempre fazendo a diferença, a subtração. Montamos o esqueminha aqui, agora a gente vai resolver esse probleminha, né? Menos com menos aqui vai dar mais, tá? Então, vai ficar x mais 50 e 200 mais 50 vai dar 250. 20 menos 0, 20. 100 menos 0, deu 100 aqui. Vamos multiplicar isso aqui cruzado agora. Desse jeito aqui, ó. 250 vezes 20 vai dar 5.000. E 100 vezes x mais 50, ó. Como tem dois termos aqui, a gente tem colocado no parênteses. Vai ficar x que multiplica x mais 50 do lado de cá. Aí agora a gente pode fazer chuveirinha, a distributiva. Repetiu 500 aqui, 100 vezes x, 100x. 100 vezes 50, 5.000. Esse 5.000 eu posso passar para o outro lado, trocando o sinal dele, né? E deixar o 100x isolado do lado direito. Ó. Eu continuei aqui, ó. Então, vai ficar 500 menos 500, que vai dar 0. 0 igual a 100x, o 100 passa dividindo. Qualquer coisa que eu divida com 0 vai dar 0, né? Então, o x aqui corresponde a 0 graus X, eu botei Celsius aqui, mas aqui é X. Ó. Então, 20 graus Celsius corresponde aqui, olha, a 0 graus X.
Beleza? Então, essa aqui é uma outra forma da gente resolver, como acontece. Esse problema aqui é clássico, sempre aparece. E ele também pode aparecer em forma de gráfico, tá? Aqui a gente tem uma escala X, aqui a gente também tem escala Celsius. Vamos montar o termômetro primeiro, tá? Para a gente conseguir identificar o que a gente tem que fazer aqui, ó. Olha o que acontece aqui na escala X. Olha, ela varia de -5 até 10, não é isso? Então, eu vou botar aqui o termômetro, -x, 5x, -5x e o máximo é 10x, tá? E o Celsius, olha, ele vai de 0 e o máximo que a gente tem aqui nesse gráfico é esse 18. Então, 0 dos graus Celsius até 18 do Celsius é o valor equivalente desse gráfico, tá? Então, ele está pedindo aqui, ó, qual é o valor de x na escala x em função da temperatura na escala Celsius. Aqui tinha que ter o ômega aqui, tá anunciando a digitação. Montei o termômetro, agora eu vou começar a resolver, ó. O grau Celsius menos 0, dividido por 18, menos 0, tá aqui. X menos 5, tá aqui. Vai divididos por 10, menos 5, tá embaixo aqui, beleza? Menos com menos aqui vai dar mais, então vai ficar x mais 5, aqui também vai dar mais, 10 mais 5, 15. Aqui qualquer coisa que eu subtrair de 0 não altera, né? Então isso aqui vai ficar só graus Celsius mesmo. E 18 menos 0 vai dar 18. Multiplica cruzado. Celsius vezes 15 vai dar 15 Celsius. E 18 multiplicando x mais 5 entrou aqui, ó. Agora a gente pode fazer o chuveirinho desse lado de cá. 18 vezes x, 18x. 18 vezes 5, 90. Aí, agora é só, como ele está pedindo a escala de x para Celsius, eu vou ter que deixar x de um lado e eu vou ter que deixar Celsius do outro. Então, aqui eu troquei tudo. Olha só, o que era 15 Celsius igual a 18x mais 90, eu inverti a ordem de tudo. Ficou 18x mais 90 igual a 15 Celsius. Eu troquei tudo aqui. Como eu troquei tudo, não precisa trocar o sinal. Aí, agora, olha só, passei o 90 para o outro lado, troquei o sinal. Então, vai ficar 18 igual a 15 Celsius menos 90 aqui. E o 18 passou dividindo. Então, x vai ser igual a 15 Celsius menos 90 sobre 18. Eu botei, então, a função da escala x em função de Celsius, tá? Aí, essa aqui é a letra A, acabou. Na letra B, ele pediu para calcular a temperatura em graus Celsius se x é igual a 3 graus x. Então, aqui ele deu a temperatura em x, olha, e ele pediu para a gente encontrar em Celsius. Se ele deu a temperatura em x, esse valor eu vou ter que substituir aqui no x da questão que a gente achou na letra A. O 3 eu vou colocar aqui, tá bom? Então, vai ficar 3, né, igual a isso aqui tudo. Vamos multiplicar cruzado. Não tem nada aqui embaixo, posso botar 1. 3 vezes 18 vai dar 54. E 1 vezes 15 não vai alterar em nada. Então, é só a gente repetir essa parte para cá. 90 passa para o outro lado, troca o sinal. Somou 144. E o 15 que está multiplicando com o Celsius, olha, tem nenhum sinal, significa que está multiplicando. Passa dividindo. E nessa divisão aqui de 144 por 15, a gente vai encontrar 9,6 graus Celsius.